Abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 15, versículo 28. Mateus, capítulo 15, versículo 28. A Bíblia diz que a filha dessa mulher cananeia estava terrivelmente endemoninhada. E a Bíblia diz que essa mulher ouviu que Jesus estava passando por aquele lugar e imediatamente essa mulher foi até Jesus. Houveram alguns empecilhos para que essa mulher se aproximasse de Cristo, mas mesmo assim essa mulher insistiu até que Jesus recebeu essa mulher. E aí o verso 28 diz: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Queridos, quando eu li essa mensagem, quando eu me deparei com esse versículo, no momento que eu li essas palavras que Jesus falou a essa mulher, no meu coração eu desejei que o Senhor também falasse isso para mim. Eu desejei que Jesus também pudesse dizer para mim, olhar para mim e dizer assim: Andréia, grande é a tua fé. Você pode imaginar isso, ouvir essa frase de Jesus? Jesus olhar para você e dizer: Roberto, Paula, Maria, Antônio, grande é a tua fé. Você pode desejar isso nessa noite? Quem deseja ouvir isso da parte de Deus? Oh, aleluia! Que isso se cumpra na sua vida hoje. Mas para que você ouça isso da parte de Deus, você precisa nessa noite entender o que é fé. E depois de entender, você precisa praticar a fé. Você precisa ter uma atitude de fé. Porque senão, se nós não entendermos o que é fé, essa fé que a gente acha que tem, vai ficar apenas na ponta dos nossos lábios. Vai ficar apenas no falar. E a fé, quando ela fica apenas na ponta dos lábios, no falar, quando ela não é praticada, nós como cristãos não podemos viver a atitude de fé e ver o milagre ser operado, e ver a bênção ser conquistada. Você está entendendo isso? Quem está entendendo isso nessa noite? Nós precisamos fazer com que a fé seja praticada. Mas antes de praticarmos a fé, precisamos entender o que é fé. Porque falar de fé nós falamos bastante. Eu creio que em todo culto que cultuamos, em algum momento, ou na hora da oração, ou na hora do louvor, na letra de alguma canção, ou no momento final da oração, a palavra fé é citada. Nós falamos de fé o tempo todo. Mas será que verdadeiramente nós sabemos o que é fé? Pergunte isso para essa pessoa que está aí do seu lado. Pergunte para ele assim: verdadeiramente, faça essa pergunta para ele. Olha no olho dele e pergunta: verdadeiramente, você sabe o que é fé? Oh, aleluia! Nós vamos aprender isso hoje. Você vai sair daqui nessa noite entendendo verdadeiramente o que é fé. E após esse entendimento, você vai praticar a fé. Você vai exercer a atitude de fé. É isso que vai fazer a diferença na tua vida. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Aqui está em Hebreus 11:1, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, o que é fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Talvez você já tenha ouvido outras definições de fé. Talvez você tenha aprendido sobre a fé de uma forma equivocada.
Mas Hebreus 11:1 traz para nós a verdadeira definição de fé, porque está aqui, claramente na Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Então Hebreus 11:1 diz claramente para mim e para você o que é a fé. E essa passagem diz: ora, a fé é a certeza de quê? De coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Olhe para cá. A primeira explicação de fé, então, diz para mim e para você que a fé é a certeza de coisas, de algo que eu estou esperando. Se eu estou esperando por alguma coisa, isso já se concretizou? Se eu estou esperando por alguma coisa, isso já aconteceu? Sim ou não? Sim ou não? Está meio dividido. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Quando você espera por alguma coisa, aquilo não aconteceu ainda. Vocês talvez, eu creio que estavam esperando eu chegar. Enquanto vocês estavam esperando eu chegar, eu já tinha chegado? Não, eu estava a caminho. Agora você não espera mais eu chegar, espera. Eu estou aqui diante de você, você ainda está me esperando? Não, eu estou aqui, estou vivo, estou na tua frente. Quando a gente espera por algo, isso ainda não aconteceu, você está esperando acontecer. Só que a Bíblia está dizendo para mim e para você que quando você verdadeiramente tem a fé, você está certo que aquilo que você ainda está esperando já aconteceu. Isso é fé. Você não está vendo nada, ainda não se concretizou, mas você espera em Deus e você espera certíssimo que aquilo já se realizou na tua vida. Isso é fé. A Bíblia diz na segunda parte do versículo: fé é a convicção. A certeza também a gente pode repetir, convicção e certeza é a mesma coisa, é a convicção de fatos que não se veem. Se você está esperando um milagre, se você está esperando uma bênção, você já viu aquela bênção ser concretizada? Não, mas você está convicto. Estar convicto é estar certo, é não ter dúvida. Eu estou convicto, não tem ninguém que me convença do contrário. Eu estou certo, aquela bênção vai chegar, aquilo vai se cumprir, o milagre vai acontecer. Eu tenho fé e ponto final. E aí em alguns momentos, quando a gente pratica essa fé de verdade, algumas pessoas pensam que a gente é o quê? Doido. Não é assim? Algumas pessoas podem achar que a gente é doido, mas é assim que funciona no mundo espiritual, e é assim que Deus mandou a gente fazer, porque a Bíblia diz, nós vamos ler daqui a pouco, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele quer isso de nós, Ele quer ver isso em mim e você, Ele quer que nós acreditemos nele, que a gente confie nele. Isso é fé. É confiar em Deus mesmo diante de situações impossíveis, humanamente falando. Mas eu creio que aonde a mão do homem não pode ir, a do nosso Deus ultrapassa. Ele é poderoso, creia nele. O Senhor quer ver em mim e você atitudes de fé. Ele quer ver em mim e em você certeza de que Ele pode fazer, não há impossíveis. Talvez você esteja aqui nessa noite e você não consiga sequer enumerar tantas coisas que você precisa que se realize na tua vida e que estão muito difíceis, algumas até impossíveis, mas Deus pode. Deus pode. É essa certeza que eu quero plantar dentro do teu coração. A Bíblia diz que essa verdade nos liberta. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade libertará você. Você está conhecendo a verdade. Que verdade? Essa verdade que a Bíblia fala sobre a fé. Isso é verdade.
A fé é a certeza daquilo que você está esperando. É a certeza de algo que você ainda não viu se cumprir, mas você deseja. Essa é a tua bênção. Esse é o milagre que você precisa. Então você vai crer até o fim que aquilo vai se realizar em nome de Jesus. E você não abre mão disso. Enquanto não se você não abre mão, você vai manter a sua fé, a sua certeza, sem duvidar. O inimigo em todo tempo vai trazer condições para que você fraqueje, porque esse é o papel dele, ele é o pai da mentira. A Bíblia o chama de enganador. Ele está aqui na terra para isso, para enganar. E ele vai tentar mostrar para você: não, desiste. Não tem mais jeito de você conquistar aquilo. Não tem jeito do seu marido se converter. Não tem jeito do seu filho sair das drogas. Não tem jeito da sua filha sair da prostituição. Não tem jeito de você receber mais aquela promoção. Numa crise dessa, é mentira do diabo em Deus. Você pode. Eu não sei qual é a porta que você precisa, mas Deus abre ela para você. Você precisa crer no Deus que você um dia levantou as suas mãos e aceitou como Senhor, porque Ele é poderoso. A Bíblia diz que aonde não havia nada, a Bíblia fala que a terra era sem forma, era vazia, e Ele criou tudo. Ele não precisa de nenhum elemento para criar nada, basta uma palavra. A criação foi feita dessa forma. Ele disse: haja luz, e houve luz. Haja separação das águas, e houve separação das águas. Esse é o Deus que você serve. Não deixa o diabo enganar você com menos do que isso. Ele é poderoso. Pratique e entenda o que é fé nesse Deus. Aqui ainda em Hebreus 11, a Bíblia vai falar de várias pessoas que não tiveram só a fé na ponta dos lábios, mas a Bíblia fala de homens e mulheres que praticaram a fé, e você precisa entender isso nessa noite. A fé não pode ficar só na ponta dos lábios, só de boca para fora. A fé precisa ser praticada. É necessário ter atitude de fé. E a Bíblia diz aqui em Hebreus 11:6, de fato, como nós falamos aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Então use a sua fé, pratique a sua fé. Você vai alegrar o coração de Deus. Quando Ele olha para a tua vida em meio a situações completamente difíceis, e Ele vê que você está ali sendo sustentado pela fé que nasceu no seu coração, Ele se alegra. Porque, querido, a gente entender algo depois que ele acontece, ou acreditar em algo que Deus possa dar depois que Ele deu, é muito fácil, não é? Nós precisamos acreditar nele antes da bênção chegar. Não duvidar do nosso Deus. A Bíblia diz aqui ainda no versículo 6 que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Andréia, o que é ser galardoador? É aquele Deus que recompensa. É aquele Deus que tem prazer em abençoar. Esse é o Deus que você escolheu servir. Um Deus que é galardoador. Um Deus que tem alegria em recompensar, em derramar bênçãos sobre a tua vida. Esse é o Deus que você serve. E a Bíblia vai então citar aqui nos versículos seguintes de pessoas que praticaram a fé. O verso 7 vai dizer: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Por que Noé está sendo citado aqui no capítulo da fé? Porque na época de Noé, apenas chovia sobre a terra um pouco de orvalho. Nunca tinha chovido. E Noé chegou para aquelas pessoas que estavam ali vivendo em pecado, anunciando que Deus ia destruir o mundo com um dilúvio. Imagina isso. Só tinha descido um orvalho. E o Noé vem dizer que Deus estava triste com o pecado daquele povo e ia destruir a terra com um dilúvio, ou seja, toda a terra seria inundada de água.
Qual foi a reação daquelas pessoas? Duvidaram. Somente Noé e a família dele entrou na arca. E a Bíblia diz que todos aqueles então que duvidaram, que não acreditaram, ficaram do lado de fora. E o que aconteceu com os duvidosos? Morreram. Noé praticou a fé. Ele acreditou no que Deus disse a ele: olha, Noé, começa a fabricar uma arca, porque eu vou destruir a terra. Noé não questionou, ele agiu segundo a palavra de Deus. Ele acreditou. Noé também nunca tinha visto chuva, mas ele creu que Deus ia fazer, e Deus fez, porque Ele é a verdade. A Bíblia diz aqui mais uma pessoa que usou a fé, Abraão, no versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Abraão é um outro grande exemplo de fé. Morava numa cidade chamada Ur, tinha uma vida confortável, tinha posses, morava numa casa provavelmente muito confortável com a sua família, até que Deus chega para ele e fala: Abraão, pode pegar a tua parentela e seguir para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Começa só a seguir. Mas para onde eu vou? Não vou te dizer agora, segue. Humanamente falando, é difícil tomar uma decisão dessa, né? Você sair de um lugar confortável, obedecer a voz de Deus, para ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Caminha, no caminho eu vou te mostrando. E ele creu. Foi pai de multidões, porque creu na palavra do Deus que ele servia. Está aqui, no capítulo dos heróis da fé. Teu nome tem que estar escrito aqui também. Há um memorial de cada um de nós sendo escrito pelo dedo de Deus. Oh, querido, que o teu nome esteja escrito lá no livro da tua vida, dizendo: naquele dia, naquela reunião em Ariquemes, você foi ensinado sobre fé, você aprendeu e praticou a fé também. Tua bênção chega, o teu milagre acontece, o teu nome é escrito também em heróis da fé, se você crer no Deus que você serve, sem duvidar. A palavra de Deus também destaca aqui uma mulher chamada Sara, e o verso 11 diz que pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser o quê? Mãe, não obstante o avançado da sua idade. E ela teve fé porque ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Avançada de idade, o corpo já mortificado, humanamente falando, era impossível ser mãe. Mas ela acreditou e gerou Isaac. Está aqui, no livro Heróis da Fé. Acreditar numa palavra, mas não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Você não está acreditando em qualquer um, você está acreditando no poderoso, no soberano, no Criador de todas as coisas. Ele é Deus. É nele que você deve crer. E aqui no verso 29 fala também que pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. A maioria de vocês, eu creio que na verdade todos conhecem essa palavra, onde o povo de Deus atravessou o mar vermelho. O que aconteceu com aquele mar? O que aconteceu com aquelas águas? A Bíblia diz que elas se fizeram como muros. Você consegue tentar visualizar essa cena? Olha a grandeza do Deus que você serve. Fazer com que o mar se abra e as águas se transformem em muros. Esse é o Deus que você escolheu servir. Creia nele. Não há impossíveis para esse Deus. Não há impossíveis. Não há. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Volte lá. Mateus 17. Aleluia. Mateus 17, versículo 20. A Bíblia vai falar, vai comparar a fé a um grão de mostarda.
Mateus capítulo 17, versículo 20. A segunda parte desse versículo diz: pois, em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Quando eu li essa palavra, eu falei: Deus, o Senhor está dizendo aqui que se eu tiver fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda é a menor semente que há, é muito minúsculo, muito pequeno. O Senhor está dizendo: se a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda, nada vai ser impossível para mim. Então, Jesus, se o Senhor olhar para a minha vida e disser: ó mulher, grande é a tua fé, o que eu poderei fazer na tua presença? Se a fé como um grão de mostarda já faz com que um monte saia de um lugar e vá para outro, ou se o Senhor Jesus olhar para mim e para você e disser: grande é a tua fé, homem, grande é a tua fé, mulher, o teu impossível acontece. Há uma passagem também de fé em Marcos. Você está em Mateus? Vá um livro adiante, o próximo evangelho, Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12. Eu estou preparando o teu coração, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Daqui a pouquinho você vai estar explodindo de fé aí sentado, e nós vamos orar, e a tua bênção será selada nessa noite. O teu milagre está a caminho. A porta que você precisa vai ser aberta, porque você serve a um Deus do impossível. Aleluia. E a Bíblia diz então em Marcos capítulo 11, versículo 12: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos dele ouviram isto. Vá agora para o verso 20. Pule para o verso 20. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. E então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. A Bíblia diz então que Jesus procurou um fruto naquela figueira, estava com fome, e ela não tinha nenhum fruto para oferecer a ele. E essa figueira então foi amaldiçoada por Jesus. Só que eles seguiram o caminho, ele estava a caminho, e ele continuou seguindo o caminho, amaldiçoou a figueira e seguiu. E a Bíblia diz então que no dia seguinte, eles passaram coincidentemente, eu creio, que por aquele mesmo lugar. E aí Pedro então pôde reconhecer o lugar onde a figueira foi amaldiçoada e disse: Jesus, olhe, a figueira que o Senhor amaldiçoou já está totalmente seca. Eu não sei se Pedro achava que ele amaldiçoou e a figueira teria que demorar pelo menos uns 7 dias para secar. Não, é na hora. É na hora. Basta uma palavra.
E Jesus respondeu a Pedro: Pedro, tende fé em Deus. Tudo aquilo que você orar, tudo aquilo que você pedir, crendo, aí está a diferença. Sem duvidar, você já recebeu, está certo. Jesus não ficou mandando os discípulos irem lá vigiar a figueira, ficou? Ele amaldiçoou a figueira e seguiu. E a figueira se secou. Ele não ficou mandando o discípulo ir lá toda hora e falar assim: vê lá se a figueira secou mesmo. Pode ser que eu passe lá amanhã, não posso ser envergonhado. Misericórdia. Ele deu uma palavra, é suficiente. Creia que uma palavra do teu Deus basta para o teu milagre acontecer. A Bíblia relata também sobre Jairo. E a gente termina aqui essa mensagem lá em Lucas 8. Vá para Lucas 8. Estamos aqui passeando na fé em meio aos evangelhos. Versículo 41. A gente encerra essa ministração com o exemplo de Jairo. Lucas capítulo 8, versículo 41. A minha Bíblia tem como título O Pedido de Jairo. Preste bem atenção. E o verso 41 diz: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, porque ele tinha uma filha única de 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões apertavam Jesus. E certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam, te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu quero perguntar a você: aonde está Jairo no meio de toda essa história? Porque a gente começou com Jairo e a gente já veio aqui para a mulher hemorrágica. Jesus parou para entender quem tinha tocado nele. Aonde está Jairo aqui? Onde foi parar Jairo? Nós não começamos com Jairo. A gente começou lendo que um homem que era chefe da sinagoga, chamado Jairo, se prostrou aos pés de Jesus, disse para Jesus que a filha dele estava morrendo. E Jesus então acompanhou Jairo, porque está dizendo aqui, no finalzinho do verso 42, enquanto ele ia, enquanto Jesus ia acompanhando Jairo, as multidões apertavam Jesus ali, querendo falar com ele, querendo tocar nele, até que de repente Jesus parou, porque sentiu que saiu virtude dele, e começou aquele diálogo ali com a mulher hemorrágica. Jairo está onde? Onde está Jairo? Jairo está do lado, esperando, certíssimo, que o Senhor ia fazer o milagre que a filha dele precisava. Isso é fé. Você não vê em nenhum momento nas entrelinhas desse versículo o autor, Lucas, o autor desse livro, dizendo: e Jairo já estava ficando nervoso. Jesus estava ali demorando muito tempo com aquela mulher, e Jairo já estava assim, bem nervoso. Já estava puxando a ponta do vestido de Jesus. Jesus, anda logo, a minha filha está morrendo, o senhor não está entendendo. Ela não está doente não, Jesus, ela está morrendo. Vem, Senhor, deixa essa mulher aí no caminho de volta, o senhor fala com ela está me atrapalhando. Vem para minha casa correndo, a minha filha vai morrer, ela é única, eu só tenho essa. Você vê Jairo fazendo isso aqui? Isso é fé. Jesus falou que ia com ele. Isso é suficiente. Isso é suficiente. É uma palavra. E olha como termina aqui o milagre de Jairo.
Verso 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, ou seja, lá da casa do Jairo, e disse o seguinte: Jairo, a tua filha já morreu, não incomodes mais, Jesus já está morta. E olha o que Jesus respondeu para Jairo: Jairo, não temas, crê somente, e ela será salva. E o 51 diz: tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse, ou seja, incrédulo não entra, só entra quem tem fé. A ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e o pai da menina Jairo e a mãe da menina. Só entra quem tem fé. É só quando tem fé que o milagre opera. Quem não tem fé fica do lado de fora. E o 52 diz: e todos choravam e pranteavam a menina, não tinham fé. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E quem estava na casa fez o quê? Verso 53: riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Debocharam. Deveriam no mínimo estar dizendo: é um grupo de doido que entrou aqui. Como assim? A menina já morreu? Vai fazer o que aqui? Mas o Senhor respondeu para Jairo: crê somente. É crer somente, é ter fé somente, é ter certeza somente, diante do impossível, crer somente. E a Bíblia diz então aqui no verso 54: entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. E o 55 diz: voltou-lhe o espírito, ela imediatamente, não foi amanhã, foi imediatamente, ela se levantou e ele mandou que se lhe dessem de comer, aleluia. E o 56 diz: os seus pais ficaram maravilhados, aleluia. Queridos, aqueles que conhecem você ficarão maravilhados se você praticar a tua fé, se você estiver certíssimo que a porta que você precisa é aberta hoje. Foi assim com Jairo. É assim que Jesus fala para você nessa noite: crê somente. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela, olha dentro do olho dela e fala: crê somente. Crê somente. Olha para a pessoa do outro lado, diga isso para ela: crê somente. Você veio aqui para crer, você veio aqui para aprender sobre fé. Eu viajei 6 horas da minha cidade até aqui para ensinar a fé para você. Pratique a fé agora e o teu milagre estará a caminho. Eu convido você a ficar de pé em nome de Jesus. Oh, vamos unir a nossa fé nesse lugar. A fé vem pelo ouvir. Você ouviu a palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus. A fé, oh, a fé está dentro do teu coração. A Bíblia diz que Abraão estava certíssimo. Ainda coloca no superlativo. É certíssimo. Não é certo não, é certíssimo. É para arrebentar com a cara do diabo mesmo. Ele está dizendo assim: não vai acontecer. Como? É humanamente impossível. Mas Deus não é humano, Deus é Deus. Então vai acontecer. Você não depende de homem, você depende de Deus. Você depende do Criador, você depende do Poderoso. Então essa batalha está ganha. Não precisa do homem mesmo. O homem não tem nada para fazer por você. O homem é homem. Você é dependente de Deus. Ele pode. Você precisa crer nele. Você levantou a tua mão um dia e aceitou ele como Senhor da tua vida. Se ele é Senhor da tua vida, ele reina sobre a tua vida. Ele tem autoridade sobre a tua vida. Ele é Deus. Acredite nele. A Bíblia diz que ele não é um Deus que ouve, que não vê. Ele é um Deus que ouve, ele é um Deus que vê. A Bíblia diz que os ouvidos dele não estão fechados para atender o teu clamor. Há uns anos atrás, há 20 anos atrás, eu servia a um Deus que não me via. Tinha olhos pintados, não podia me enxergar. Tinha mãos desenhadas na escultura, não podia me tocar.
Oh, tinha olhos, mas não podia me ver. Mas hoje eu sirvo a um Deus que é vivo, me enxerga, contempla a minha vida, olha a fé que há dentro do meu coração e age em meu favor. Esse é o Deus que você serve. Servimos a um mesmo Deus. Não permita, querido, que o diabo, que o pai da mentira tire essa palavra que arde aí agora dentro do teu coração, porque você terá outros desafios. Você seguirá a tua vida. Eu vou embora para minha cidade, mas você seguirá aqui em Ariquemes, vivendo a tua vida, e essa vida terá outros desafios. Lembre-se sempre de usar essa fé, a fé num Deus que é grande, que é poderoso, que pode fazer o impossível. Você precisa crer somente. Aleluia. Isso em nome de Jesus. Todo mal caia por terra. Todo mal caia por terra em nome de Jesus. Aquilo que pertence ao diabo não vai permanecer. Tudo aquilo que ele travou, tudo aquilo que ele aniquilou, oh, que haja vida agora em nome de Jesus. Que todas as áreas da tua vida floresçam para a glória de Deus, porque é da vontade de Deus que você seja feliz em todas as áreas da tua vida. Seja feliz na tua vida conjugal, seja feliz na sua vida sentimental, oh, seja feliz na área física, seja curado, tenha saúde em nome de Jesus. Oh, seja feliz, seja livre, seja liberto, viva uma vida de paz na presença de Deus, porque Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor, a tua bênção. Oh, aquilo que era impossível, o Senhor sela hoje naquele que crê. Ele diz que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. Creia, meu querido, creia, minha querida, que o teu impossível se tornou possível nessa noite. E aquele que crê, diga amém. Aquele que crê, diga obrigado, Jesus. Aquele que crê, diga graças a Deus. Aquele que crê, diga o meu milagre. Diga mais forte, o meu milagre está a caminho, porque eu tenho fé. Aleluia. Aplaudam a esse Deus maravilhoso. Mais forte. Ele é poderoso. Ele é digno. Ele é digno. Oh, aleluia. Aleluia. Eu quero colher pelo menos 10 pessoas aqui agora que podem testemunhar o seu milagre, a tua bênção. Pastora, eu cheguei aqui, eu estava sentindo uma dor incômoda em alguma parte do meu corpo. Oh, pastora, eu cheguei aqui com uma opressão, eu cheguei aqui triste, eu cheguei aqui abatido. Se você pode testemunhar agora, eu quero ouvir você. Toda essa igreja, todos os irmãos em Cristo aqui reunidos querem ouvir você. Pelo menos 10 pessoas aqui, levanta sua mão. Já tem ali uma primeira pessoa. Eu estava com muita dor de cabeça, mas foi embora agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aplaudam ao Senhor Jesus, primeira pessoa. Oh, quem mais, irmãos? Quem mais? Levanta sua mão, não tenha vergonha. Você que sentiu que algo aconteceu dentro de você, diga para mim. Eu estava com dor de cabeça bastante, graças a Deus operou. Dor de cabeça, segunda pessoa que Deus libertou aí de uma dor de cabeça, aleluia. Amém. Terceira pessoa. Isso, você que tinha um caroço, você que estava sentindo a dor em algum lugar, apalpa aí. Isso. É para edificação da igreja o teu testemunho. Em nome do Senhor Jesus, uma dor na coluna e muita tontura que estava. Graças a Deus agora passou. Glória a Deus, dor na coluna foi embora. Isso que é do diabo não pode ficar. Creia, irmão. Você usou a sua fé, você ouviu a palavra de Deus. Essa fé transbordou dentro do teu coração. Mais 7 pessoas. Você que estava sentindo aí uma tristeza, um desânimo, você que estava assim abatido, sem esperança, isso também é milagre da parte de Deus. Isso.
A gente já escutou quantas pessoas? Me ajuda aí, marido. Já foram 3, né? 4ª pessoa. Eu estava 2 dias de cama. 2 dias? 2 dias de cama. De cama? Na coluna, estava travada. Aham. Por pouco eu não vim para a igreja hoje. Mas eu falei, eu vou. Veio tomar posse da tua bênção. Eu vim toda torta, mas vim. Oh, glória a Deus. O Senhor te endireitou, irmã. Eu estou bem em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem aqui para o meio do corredor. Deixa eu pedir para a irmã fazer um exercício. A 4ª pessoa curada. Isso, pode ficar aí mesmo. Isso. Abaixa assim, ó. Em nome de Jesus. Isso aqui era torta, Jesus endireitou. Glória a Deus. Aplaudam ao Senhor Jesus. Ele é poderoso. O médico diz que dor de coluna não tem jeito, que vai ficar tomando anti-inflamatório até morrer. A irmã estava toda torta, Deus endireitou ela aqui, oh, aleluia. 5ª pessoa, não é isso? Graças e paz. Amém. Eu cheguei aqui com muita dor e o mal-estar no meu corpo. Eu vim pela fé mesmo. Mas graças a Deus agora... Glória a Deus, a fé operou em nome de Jesus. Você veio pela fé e a fé agiu. Você tomou uma atitude de fé, amém? Mais 5 pessoas, então levanta a tua mão. Eu sei que tem pelo menos 10 pessoas aqui. E eu não vou voltar para o Rio de Janeiro enquanto eu não ouvir essas 10 pessoas. E olha que meu voo é 4 horas da manhã. Eu tenho que pegar a estrada de volta. Mas você que verdadeiramente sentiu algo aqui não inventa nada, amém? Aqui a gente fala a verdade, se prega a verdade. Você não está falando nada para me agradar, porque eu creio naquilo que Deus fez. Você está dando o seu testemunho para que toda a igreja seja edificada, amém? 6ª pessoa, isso? 6ª pessoa? Boa noite, igreja. Amém. Pastora, eu cheguei aqui muito desesperançosa com muita coisa. As pessoas que me conhecem sabem a situação que eu estou passando. E antes de começar o culto, eu pedi muito que Deus tocasse no meu coração e falasse comigo. Fui muito sincera com Deus, conversei, me abri. Só o título da mensagem hoje foi Deus tocando no meu coração. E eu estou saindo daqui convicta que a partir de hoje, as portas todas, tanto financeira quanto sentimental da minha vida e familiar, já foi restaurada em nome de Jesus. Oh, aleluia. O Senhor te olha nessa noite e diz: mulher, grande é a tua fé. Segue, a tua vitória já chegou em nome de Jesus. Aleluia. 7ª pessoa. Dor na coluna, o médico tinha encaminhado para Porto Velho para fazer cirurgia. Eu cheguei que estava muito mal, graças a Deus não sinto mais nada. Vai fazer o exame de novo. Se você mantiver essa fé, essa cirurgia foi anulada, amém? Amém. Você quer dessa forma? Você quer? A Bíblia diz: se a sua fé for como um grão de mostarda, nada vai ser impossível para você. Confio. Persevera, eu não vou precisar fazer cirurgia nenhuma. O Senhor me cura plenamente, porque Ele é o poderoso, amém? Glória a Deus. Qual é o número dela? Já me perdi. Essa é a 8ª? Me ajuda aí, irmãos. 8ª pessoa. Diga, querida. Graça e paz, irmã. Amém. Na verdade, não é dor, não é uma enfermidade, mas é assim, eu senti uma tristeza hoje. Até à tarde eu vim no mercado e falei até com meu filho: filho, não vamos congregar hoje não, vamos em outra igreja. Coisa que eu vou fazer quase 5 anos que frequento aqui, e raridade o faltar um culto. Nunca nem pensei o que eu pensei hoje. Que coisa. E eu falei para ele: filho, eu não estou com vontade de ir hoje na igreja. Deu a impressão que o inimigo colocou na minha cabeça de que seria mais um evento que eu ia vir, um passeio. Me deu essa sensação. Sim, na entendi. hora. Aí eu falei para ele: filho, vamos em outra igreja. Eu não vou hoje na nossa. Ele falou assim: mãe, se a senhora não for, eu também não vou. Mas aí eu segui para minha casa e alguma coisa me tocou. Eu falei: não, eu vou. A minha filha já está aqui, né? Que ela participa da obra também. E eu vim e eu ouvi tudo assim, de uma coisa que eu nunca tinha sentido de verdadeira Glória fé, né? Até aqui eu conheci o Evangelho com 7 anos. Eu fiquei 10 anos, depois fiquei 22 anos fora da igreja. E está completando quase 5 anos agora que eu voltei aqui nessa igreja. E me sinto muito bem, com
honrada por Deus, Ele ter me dado esse Glória a privilégio. Deus. E hoje o inimigo tentou colocar isso na minha cabeça. Certamente. Então, assim, Aquilo que eu você não dei bola para ele. Sim. Porque se eu tivesse ouvido, eu não estaria aqui agora, não tinha ouvido tudo que eu ouvi. Glória a Deus que você ouviu a voz do Espírito Santo. Isso foi plano do diabo mesmo. Veja como ele é sujo. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E na hora eu não entendi. Sim. Porque eu falei de ir em outra. Entendeu? Eu não entendi. Isso não era usual, dele. né? Fazer. Você congrega aqui porque justamente hoje você é em outro lugar. Porque o diabo não queria que esse conhecimento sobre a fé estivesse enraizado dentro do seu coração. Sem o entendimento da fé, sem praticar a fé, era isso que ele queria que você continuasse fazendo. Até que você foi sensível, escutou o Espírito Santo falando, não, vai lá. E você obedeceu e hoje você pode testemunhar. Isso será para a glória de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. 9ª pessoa. Faltam mais 2 pessoas. O meu amiguinho está me ajudando aqui na conta. Mais 2 pessoas. Cadê você? Isso. Mais 2 pessoas, testemunhe o que Deus fez aqui. Você que está se sentindo melhor, você que estava triste e agora tem uma alegria aí dentro do teu coração, ou até você que pela fé mesmo já tem certeza que algo vai se cumprir, pode testemunhar, irmão. É pela fé. Fé é a certeza daquilo que a gente não está vendo. Você já tem certeza. Testemunhe em nome de Jesus. Já tem as 2 pessoas aqui. Olha como é que Deus é lindo, ó. A 9ª pessoa e a 10ª ali, aquela senhora. Amém, irmã? Eu estava com um problema com meu esposo, a gente estava tudo certo para divorciar essa semana, próxima semana, né, da entrada no divórcio. Mas mesmo assim, a gente estando em crise no casamento, a gente continuou vindo na igreja. Nós começamos, desde que surgiu essa crise, né, a gente começou a vir e frequentando as campanhas, devolvendo ao inferno tudo que de mal que tinha, né? E a gente, na última sexta-feira, a gente determinou e devolvemos ao inferno tudo que estava impedindo. E a gente continuou até aí, mas tudo certo para fazer o divórcio, mas graças a Deus a gente decidiu hoje que isso não ia mais acontecer, que a gente ia continuar junto. Então, e agora eu estou mais firme no Senhor, graças a essa palavra. O seu esposo está aqui? Oh, dá um abraço. Marido, abraça essa mulher. Oh, Jesus, você pode aplaudir o Senhor. Restauração de casamento. Tão emocionados. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vocês vão permanecer casados até o fim. É até o fim. Fizeram uma aliança. E até o fim vocês vão permanecer, porque o Senhor está no meio do casamento de vocês. Amém? Oh, Jesus, obrigada. Glória a Deus. Que Deus lindo. Diga, irmã. Bom, quando a pastora falou que é pela fé, isso, uma parte financeira que eu tenho, né, para mim receber. Amém. Está na justiça. E pela fé a senhora já está declarando que recebeu. A pastora pregando e eu pedi a Deus que confirmasse, né? E falou a palavra progressão, que é da progressão que eu tenho para receber, que está na justiça, uma quantia boa de dinheiro. Oh, glória, aleluia. Em breve vai receber o telegrama para buscar a tua bênção. Já testemunhou pela fé. Aplaudam, queridos, a esse Deus maravilhoso. Mais forte. Ele é digno. Ele é digno. Você pode aplaudir mais. O diabo perdeu. O inferno perdeu. Esse Deus maravilhoso. Oh, e você que orou com fé. Você que orou com fé. A tua bênção está a caminho.